Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Tadeu, tenho 18 anos e venho aqui contar meu testemunho, né? Tenho 18 anos e há mais ou menos há 4 anos, desde os meus 14 anos de idade, eu me dizia ateu. Estudei muito, né? Tenho muitos livros, o Léo que tá aí gravando, se mostra aí, Léo. Fala oi pra câmera, Léo. Ele sabe, a gente já discutiu muito, eu e a noiva dele, né? Por questões que eles me falavam que Deus existia, eu falava que Deus não existia. Eles sempre saíam do, do sério, porque eu acabava sendo muito calmo para falar e eles se exaltavam tentando pôr na minha cabeça que ele existia e eu falava que não. Há mais ou menos um mês atrás, minha mãe precisou de uma grana e estava mais ou menos perto do dia 20 e eu não tinha esse dinheiro, mas mesmo assim falei para ela ficar despreocupada que eu ia dar um jeito de arrumar o dinheiro para ela. Mas eu não tinha como arrumar esse dinheiro. Fui atrás de diversas soluções e uma das soluções era procurar um agiota, mas eu não encontrei. Isso era numa sexta-feira e passei o final de semana todo procurando um agiota. Quando foi na segunda-feira, eu veio na minha cabeça pra chamar um amigo meu no Whats, que por sinal ele era cristão, ele é cristão, aliás, e eu perguntei pra ele se ele conhecia um agiota cristão, né? Quem sabe um agiota bonzinho. E essa foi a ideia, chamei ele. Ô Daniel, pô, tem. Você conhece algum agiota, alguém que possa emprestar uma grana pra mim, que tô precisando disso. Ele me disse que não conhecia, mas ele me chamou pra ir até a casa dele, que ele ia conversar comigo e a mãe dele também. Quando eu cheguei lá, a mãe dele me perguntou o que tava vendo, por que eu tava atrás de agiota, esse dinheiro era muito importante, assim, era de urgência. Eu disse que sim, né? E ela fez uma oração por mim lá, na hora, e ela perguntou qual era a minha crença. E eu disse pra ela que eu era ateu. E no mesmo instante ela me perguntou por que eu era ateu, dei minhas justificativas, uma conversa bem longa, né? E ela parou e falou: Tadeu, tu tem 18 anos, tu é um menino muito sábio, você sabe muitas vezes mais do que um próprio cristão, mesmo sendo ateu, e isso tem um propósito. Não é à toa de você ser tão novo e ter tanto conhecimento. E ela pediu para que eu ficasse calmo, que até a noite eu ia conseguir dinheiro. Só que eu pensei comigo, é uma jogada de crente para poder me converter e eu não vou ligar para isso, né? Então eu passei o dia inteiro lá com meu amigo na casa e em uma das conversas ele falou: mano, eu participo de um flash mob lá da minha igreja, se você quiser participar, vem com a gente. Eu falei: mano, você sabe que eu sou ateu, né? Ele falou: não, fica aí o convite e se você quiser ir, você vai. Eu falei: beleza, mano, beleza. Vim embora à noite. Quando eu chego no Facebook, um amigo meu que há muito tempo não falava comigo me adicionou no Facebook e a gente conversando lá, ele me perguntou se estava tudo bem, eu falei que não. E ele me perguntou por quê. Aí eu disse que eu tava precisando de uma grana. E ele falou: mano, vem aí na quarta-feira que eu te arrumo dinheiro. Aí eu pensei comigo: deve ser só coincidência do que a mãe do moleque falou, né? Aliás, só ateu, não tenho o que acreditar. Foi apenas uma coincidência mesmo. Dormi. Na terça-feira eu acordei, fui trabalhar, né? Chegando no trabalho, trabalhei numa boa, vim embora. Cheguei em casa, tomei um banho, sentei na cama. No momento em que eu sentei na cama, eu não tava mais em casa. Eu meio que fui teleportado, né? Pra um centro de Umbanda. E lá não tinha ninguém, só tinha eu. E eu olhava pra frente, tinha todas as imagens de um centro de Umbanda e várias risadas altas em volta de mim. E aquilo me amedrontava. E quando eu olhei pra trás, quem tava comigo era a mãe do meu amigo e meu amigo. E Deus começou a falar através da mãe do Daniel. E ele dizia o seguinte: filho, tudo que acontece de errado na sua família, com você, tudo é feito de malfeitos que foram feitos nesse local. E eu comecei a chorar e falava que aquilo era mentira, porque eu era ateu e que aquilo não existia. E ele continuava falando que a pessoa que zombou de mim,
quando eu tinha de 10 a 12 anos de idade, mais ou menos, que eu queria procurar ele, queria conhecer ele, ela ia ser a primeira a se converter, ia ser a primeira a procurar uma igreja. E que não era pra eu ficar triste por esse tempo eu ter dito que ele não existia, ter negado ele, porque tudo tinha um propósito, porque todo o conhecimento filosófico, teórico, histórico e científico que eu adquiri, agora eu ia usar a favor dele. E eu falava que aquilo era mentira e eu chorava. E ele acabou falando que para que aquele mal feito fosse desfeito, a gente precisava de uma cura, né? Uma cura da alma. Enfim, quando ele acabou de falar, eu voltei pro meu quarto, eu estava sentado ainda na cama, chorando. E eu pensei comigo, não, eu devo estar louco, eu sei lá, aconteceu alguma coisa aí que eu saí do ar e já era, vou dormir. Dormi. Na quarta-feira de manhã, fui buscar o dinheiro na casa do meu amigo. O Miguel tá comendo uma Peguei barata. o dinheiro, O Miguel tá comendo chegando no banco, depositei o dinheiro. Quando eu tava vindo embora, veio na minha cabeça, nossa, legal aquele projeto do Daniel, né? Imagina um dia eu no meio dos jovens ministrando a palavra. Aí eu caí na real, não, sou ateu, não tem como eu fazer isso, né? Pensamento besta, dodão, então nem vou levar adiante esse pensamento. Vindo embora, passei na casa de um pastor e amigo, e ele conversando lá, ele falou que ia ter na igreja dele uma campanha de cura e libertação. Aí eu relacionei com a visão que eu tive, né? Tipo, cura, preciso de cura. Não, eu vi alguma coisa sobre cura, mas deixa pra lá também, é coisa da minha cabeça. E esse pastor me convidou pra ir. Aí eu falei que eu ia só por educação, mas não era nada do meu querer, que eu queria ir mesmo ir. Mas foi só pra agradar ele. Fui embora. Cheguei em casa, tomei um banho, fui trabalhar. Quando eu tava voltando do serviço à noite, minha mãe me ligou. Falou que muito obrigado pelo dinheiro que eu tinha depositado pra ela. E que se ela lembrava da minha tia, que já é crente há muito tempo. Eu falei que lembrava e que ela ligou pra ela e disse que tava com vontade de ir pra igreja. No momento eu parei assim, perguntei, mãe, é verdade? Ela é. Eu fui na igreja que você foi aquela primeira vez e tal. Que ela ainda virou e falou assim, lembra daquela igreja que você foi a primeira vez e tal? Eu falei, lembro. Então, eu fui nela. E lá, lembra aquela obreira que falou pra gente que você ia levar a palavra de Deus, de Jesus, pra várias pessoas, mas você não ia ser pastor, tu não ia ser nada, denominação, mas que você ia levar pra milhares de pessoas. Eu falei, lembro, mãe. Então, ela virou missionária e ela veio orar por mim depois no final do culto. E ela disse que tudo que estava de errado na nossa família era efeito de feitiçaria. No momento que ela disse isso, meu ouvido direito tapou, que era o ouvido que eu tava segurando o celular, e no outro ouvido veio uma voz bem baixinha e disse, tá aí a prova que eu existo. No momento eu comecei a chorar, né? Arrependido por ter dito há muito tempo que Deus não existia. E desliguei, me despedi da minha mãe, desliguei o celular e dormi, né? Na quinta-feira era a minha folga, fui na casa desse pastor, que ele falou que ia ter a campanha na igreja dele, e contei pra ele o que tinha acontecido. E a gente conversando, eu parei e falei pra ele que eu queria aceitar Jesus. No momento ele ainda perguntou, oi, não ouvi direito, tipo, debochou, né, porque era uma coisa meio difícil acontecer comigo. Eu falei, não, eu quero aceitar Jesus. E ele, na hora, ele começou a orar junto com o evangelista que estava lá, né? E aceitei Jesus. Fui embora, fui pra minha casa. Fui na sexta-feira trabalhar, contei pra alguns amigos meus olharam pra mim e falaram assim, eu não converso com crente. Se distanciou de mim. Fiquei triste, claro, mas eu tô com a salvação, né? Eu acho que agora basta eu chegar neles e falar pra eles o amor realmente que Deus tem por nós. Quem sabe um dia eles viram crente e vêm conversar comigo.
Mas continuando a história, na sexta-feira fui trabalhar numa boa, voltei no sábado, um amigo meu que tava de folga na sexta-feira, ele foi no sábado e a primeira coisa que eu fiz foi chegar pra ele e falar: Fernando, eu aceitei Jesus. Ele olhou pra mim e falou assim: Tadeu, eu também. Eu falei: não, mano, é verdade. Ele: Tadeu, não brinca com isso porque isso é muito sério. Eu falei: não, Fernando, eu não tô brincando, e isso é sério mesmo, eu aceitei Jesus. No momento ele olhou pra mim, começou a chorar e ele falou assim: Tadeu, é uma benção ouvir isso. Aí eu: por quê? Ele: porque ontem, na sexta-feira, eu tive uma vigília de jovens e o pastor disse que na vida de alguns ia ter cura, na vida de outros ia ter não sei o que, e na vida de outros ia ter conversão, né? E no momento veio você na minha cabeça. Só que eu pensava: não, Tadeu não, vai ser difícil, ele só vai aceitar Jesus no momento difícil da vida dele. E eu mudava meu pensamento pro meu pai, que o meu pai ia aceitar Jesus e tal. Mas aí do nada vinha: Tadeu de novo. Não, é o Tadeu que vai aceitar. Não, eu falava: não, não é o Tadeu. Enfim, a vigília acabou, a gente foi dormir. E hoje você vem com essa notícia de que você se converteu. E a revelação do pastor se cumpriu e realmente era você. E ele me disse que nunca esqueceu de mim, que desde quando ele me conheceu, ele sempre orou por mim. E ele sempre dizia a prova dele que ele ficava indignado, porque por eu ser ateu, muitas vezes eu sabia muitas coisas a mais do que ele, principalmente na Bíblia. E que ele me admirava porque eu nunca desencorajei a ele. Tipo, não, você não pode acreditar porque é errado acreditar. Pelo contrário, você sempre me disse: vai pesquisar, Fernando, leia, Fernando, faz isso, Fernando. E você sempre me ajudou. E eu sempre falei pra minha avó que você é um cara muito inteligente e que eu tenho vontade de levar milhares de pessoas, mas eu dizia que você ia levar milhões. E um dia minha avó chegou a mim e disse: Fernando, não fica triste por isso, porque quando ele se converter, não vai ser você que vai levar ele, é ele que vai te levar. E no final dessa conversa ele me chamou pra ir pra igreja, e eu falei que eu iria, que ia ser no domingo, e trabalhamos lá no normal. Cheguei em casa, dormi. Enquanto eu tava dormindo, tive um sonho. Eu tava na minha casa, na casa da minha mãe no interior, e ela disse pra mim: Tadeu, eu vou sair, eu e seu irmão fica sozinho aí na tua casa. E eu falei: tá bom. E no sonho eu falei assim: eu vou orar. Foi a primeira vez que eu orei, depois que eu virei cristão. Sentei no sofá, no sonho, e comecei a orar. Quando eu acabei de orar, tinha uma Bíblia do meu lado, peguei a Bíblia, abri ela. Quando eu abri, caiu no Salmo 23. E quando eu comecei a ler, na verdade, quando eu ia começar a ler, lá longe eu vi uma silhueta de um homem, mas ele era totalmente escuridão, ele não tinha cara, ele não tinha forma, ele só parecia um homem, mas de longe. E ele batia todas as portas da casa e fazia a luz piscar. E quando eu falava o nome de Jesus, ele se afastava de mim. E teve um momento que ele apagou toda a luz da casa, as portas continuaram batendo. E eu gritei que no meu coração e naquela casa só habitava Jesus. E ele acendeu todas as luzes e ficou muito longe de mim. Quando eu saí da casa, abri a porta, abri o portão, saí da casa, cheguei na calçada na rua, estava tendo o carnaval. E eu contava para as pessoas o que tinha havido dentro de casa. E eu falava que elas tinham que vir comigo para aceitar Jesus, que só ele era a salvação. E do nada saiu um homem de dentro da casa. Ou seja, eu tava sozinho, eu tava com essa imagem lá toda escura. E do nada saiu um homem de casa. Ou seja, o demônio tomou forma de um homem. E ele debochava de mim, falava que eu era louco, que eu não estava sozinho dentro de casa, que eu estava com ele dentro de casa. E eu falava que não, que estava eu e um demônio, e que eu continuava invocando o nome de Jesus, que eu não estava louco, que aquilo tinha sido verdade. E ele continuava debochando e eu clamando por Jesus. Do nada uma multidão parou, olhou pra mim, veio à minha direção e me pediu que eu falasse de Jesus pra eles. Eles sentaram no chão. Quando eu fui sentar no chão pra começar a falar com eles, eu acordei. E acordei com uma dor enorme nas pernas, como se eu tivesse há muito tempo sentado de perna cruzada, falando mesmo pras pessoas. Chamei meu amigo no WhatsApp, falei: mano, aconteceu isso, eu tô com medo e tal. Meu amigo falou: Tadeu, acalma seu coração,
porque é isso que o inimigo quer. E lembre-se que se o inimigo é forte, imagina quem criou ele, que foi Deus. Então confie em Deus, que você não vai ter mais medo dos demônios e dos inimigos. Aí tudo bem, fui na casa do pastor, contei pra ele o que tinha havido, ele orou e ele me disse que foi uma revelação, né? E ele falou que essa revelação era o Espírito Santo me mostrando o poder que eu ia ter daqui pra frente depois de ter aceito Jesus. E que a multidão, quando eu começasse a falar da palavra para as pessoas começassem a me procurar, isso não ia parar mais, porque eu só precisava de mais conhecimento. Beleza, chegou na hora do culto, fui pra casa, tomei um banho, fui pro culto. Chegando lá, a primeira palavra que o pastor abre, Salmo 23. Meu amigo olhou pra minha cara, começou a rir, e ele falou: Tadeu, olha a revelação que você teve. Beleza, até aí tudo bem. Cantaram um louvor, o primeiro louvor que falou do Espírito Santo, eu chorava de uma maneira que eu não conseguia parar. Eu queria parar, mas realmente não era eu. Eu cutuquei meu amigo e falei: mano, eu tô te vendo ali na frente pregando. E ele falou: Tadeu, peraí que eu vou orar por você. Ele colocou a mão na minha nuca, começou a orar. Passou meia hora depois dessa visão, que eu falei pra ele que eu estava vendo ele pregando, o pastor chamou ele pra ir na frente falar com os fiéis. E depois disso, a palavra foi de Davi, um jovem que se levantou em meio à multidão, colocou Deus na sua frente e derrubou seu maior inimigo, que era Golias. E o pastor disse que naquele momento ia levantar um novo jovem na casa do Senhor, e que ele ia assim fazer uma obra linda, e que ele ia falar para milhares de pessoas sobre a palavra de Deus. E para que esse jovem que estava tendo visões e revelações, para que ele acalmasse meu coração. Foi as mesmas palavras que o meu amigo me disse quando eu falei do meu sonho. E depois disso eu só tive mais certeza que Deus existe, que Ele está presente comigo, que Jesus é a salvação, e quem guia meus passos é o meu melhor conselheiro, é o Espírito Santo, né? Deus é a melhor coisa que existe nesse mundo. E eu queria deixar claro para os fiéis, aqueles fiéis que já vieram de berço, que hoje é jovem e tem aquela vontade de conhecer o mundo. Eu só tenho uma coisa a dizer a vocês: o mundo ele não oferece nada de bom. Eu vim do meio político, já experimentei tudo quanto é droga, já bebi, tive contato com mulheres e nada me beneficiou. No momento é curtição, mas no outro dia é arrependimento, porque você não levou nada de sério pra tua vida. Então, quando vier esse sentimento de que você quer conhecer o mundo, pede realmente para Deus acalmar teu coração, até porque a ansiedade é um pecado. E antes de você cometer os pecados durante o dia, nas suas primeiras horas de vida do dia, pisa no chão. A primeira vez que tu pisou no chão, agradece a Deus por Ele ter permitido que você acordasse mais esse dia, e que Ele perdoe seus pecados que você tenha cometido no dia anterior e o que você venha a cometer, porque muitas vezes a gente comete um pecado e nem sabe o que a gente está cometendo. Muitas vezes apenas com um pensamento sujo você já comete o pecado. Como já disse Jesus, né? O pecado não é aquele que você fala, é aquele que sai de dentro do seu coração, né? Que realmente vem de dentro do seu coração. Você que nunca sentiu a presença do Espírito Santo, eu só digo uma coisa: mais vale 10 segundos de oração totalmente entregue a Deus do que 10 minutos da boca para fora. Porque se você faz com fé, tudo acontece, até porque nosso Deus é o Deus do impossível. Mas se você faz com seu coração vazio, sem um propósito, só às vezes para agradar sua família, não faça. Vá buscar a verdade, vai conhecer a Deus e vai com fé. Porque se você for com fé, tudo é possível na nossa vida. É isso, pessoal. Muito obrigado e fiquem com Deus.